Gente, a paz do Senhor a todos. Eu quero louvar, bendizer o nome do nosso Deus, quero render graças a Ele pela bondade, pela misericórdia do nosso Deus, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, porque independente das circunstâncias, independente da situação em que nós estejamos vivendo neste momento, a certeza é que Deus está no controle como sempre esteve. Eu quero já deixar uma palavra para o meu e para o teu coração. Essa palavra se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículo 2 diz: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Aleluia! Nós vamos entender aqui que o rei Acabe que estava reinando em Samaria, ele veio a fazer tudo aquilo que era desagradável aos olhos de Deus. Assim como o seu pai, que veio antes dele, foi um rei também que fez coisas que Deus não aprovava. E agora Acabe, ele vai fazer ainda pior, porque ele vai se casar com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que adorava a Baal, um deus estranho, um deus que não fazia parte, ali do povo de Israel, porque o povo de Israel fora chamado para adorar somente ao Deus do céu, O povo de Israel fora liberto, fora tirado do Egito para adorar um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que tudo pode. E agora ele estava, adorando a um Deus, a um outro Deus. Esse Deus Baal veio ganhar força quando Jezabel ela se casa com Acabe, porque agora ela era rainha, ela tinha força, ela tinha influência e veio crescer a adoração a Baal. E agora o povo de Israel estava se inclinando, para esse tipo de adoração. Estava, sendo infiel com Deus, indo após outro Deus. Porque o povo, nós vamos ver que muitas vezes eles querem adorar aquilo que é palpável, aquilo que eles veem. Eles precisam ver, precisam tocar em algo, para ter certeza que aquilo está ali. Porque nós sabemos que o Deus do céu, Ele não é, nós não podemos vê-lo, nós não podemos palpá-lo assim, Então muitas pessoas não conseguem adorar a Deus ali como tem que ser. E se volta para outros deuses, para deuses pagãos, para deuses que eles podem ver, que eles possam tocar, E agora Israel vai estar nessa situação. E nós vamos ver que Deus ele estava entristecido com aquele povo, por eles estarem, indo adorar a esse Deus que não era o Deus verdadeiro. E Deus agora ele vai desejar tratar com o povo. E Deus manda Elias, o profeta Elias vai aparecer ali para estar profetizando naquele lugar, para estar sendo boca de Deus no meio do povo. E nós sabemos que o profeta, quando ele é fiel à palavra de Deus, ele vai falar aquilo que Deus manda falar. Ele não fala aquilo que ele quer falar, aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que Deus manda falar. E Elias era um homem de Deus, um homem fiel à palavra de Deus. Ele falava exatamente aquilo que Deus o mandava falar. E ele vai falar para o povo de Israel. Ele vai falar naquele lugar ali. Ele vai falar diante do rei Acabe, que perante a palavra dele, que não iria chover, que por 3 anos, ali iria ficar sem chuva naquele lugar. E agora, segundo a palavra do profeta, vai se cumprir, aquilo que Elias predisse, que não choveria. E para um lugar como ali em Samaria, que eles viviam da agricultura, ia se tornar um tempo difícil. Ia vir um tempo difícil para aquele povo, porque não teria como plantar
sem chuva. Sem chuva nada se plantar não nasce, não cresce, não colhe, precisa ter chuva. E agora não vai chover mais. Segundo a palavra do profeta, não vai chover, nem orvalho do céu vai cair. O céu vai ser cerrado naquele lugar. E nós vamos ver que a palavra de Deus veio até o profeta Elias dizendo: vai-te daqui, Elias. Vai para longe daqui. Você vai ficar lá às margens do riacho de Querite ali. Você vai estar ali bebendo daquela água. E eu vou mandar que corvos te alimentem. Olha o que o Senhor vai dizer para Elias. Que ele vai mandar corvos para alimentá-lo durante anos, enquanto Elias estiver lá, enquanto Elias estiver ali retirado naquele lugar. Porque Elias não poderia ficar ali, né? Deus queria cuidar de Elias. Deus manda que Elias vá para outro lugar, para um lugar ali isolado. Elias vai ficar sozinho naquele lugar onde não tem ninguém. Porque Elias poderia ali até ser morto naquele lugar. Mas Deus vai mandar ele para lá para que ele esteja sendo cuidado pelo próprio Deus. E agora Elias não vai questionar, né? Talvez, se fosse no nosso caso, nós poderíamos questionar, mas Senhor, corvos não é ali um bicho, uma ave que é muito bem vista, né? Porque nós vemos que corvos, eles são aqueles que ficam rondando ali quando tem algum bicho morto, eles ficam ali para comer animais mortos, né? A carne podre, carne estragada. São animais que as pessoas dizem que eles trazem maus presságios, coisas ruins. Ninguém gosta muito, né? Um animal que é muito assim, né? Desejado ter ele por perto. E o Senhor vai usar isso. O Senhor vai dizer para Elias: é corvos que eu vou mandar para te alimentar. Mas Elias não questiona Deus. Elias aceita a vontade de Deus. Porque ele sabia que Deus faria o melhor. Se Deus estava falando é porque faria o melhor. Porque Deus sempre faz o melhor pelos seus. Deus sempre faz o melhor por aqueles que têm fé, por aqueles que acreditam, por aqueles que andam segundo a sua palavra. E Elias confiou no Senhor e ele foi e ficou lá naquele lugar, né? Tinha ali o riacho, Elias bebia daquela água. Todos os dias Elias ia, pegava e tomava daquela água. E o Senhor, nosso Deus, mandava corvos, né? Preparava ali pão e carne. E os corvos pegavam no bico e levavam para Elias. A provisão vinha do céu para Elias. Os corvos, aqueles que gostavam de se alimentar de carne, mas Deus falou para eles não comerem, mas levar a carne até Elias. E Elias passou anos assim sendo alimentado naquele lugar. Elias recebia a provisão de Deus ali naquele lugar, enquanto Israel estava lá sendo tratado, enquanto aquele povo, né, estava lá passando por dificuldades para que eles se voltassem para Deus, para o verdadeiro Deus. Deus estava tratando daquele povo. Enquanto isso, Elias estava sendo cuidado, estava embaixo do cuidado de Deus. Aleluia. Deus, ele cuidou de um jeito. Ele enviou provisão de um jeito que a gente não imagina. Esta forma, às vezes a gente quer a provisão de Deus, mas a gente imagina de uma forma, mas Ele manda de outra, Ele manda do jeito dele, de um jeito improvável, algo que para a gente é improvável, a gente acha que não tem como. As pessoas olham e falam, não tem como, imagina, a gente pensa diferente, a gente olha de um outro jeito. Olha o que Deus foi mandar para sustentar Elias lá no deserto. Corvos. Algo improvável. Muitas vezes, as circunstâncias que nós estamos vivendo, a gente mesmo olha. As pessoas de fora olham, mas nós mesmos muitas vezes olhamos e achamos que não tem como, que não tem saída. Que é o fim, que terminou para nós. Porque do jeito que a gente está vendo as coisas acontecerem, parece que não vai ter mais saída. Mas Deus, quando Ele está no controle, Ele trabalha
nas situações mais que a gente acha que não tem como, que não tem jeito. Ele faz acontecer, é do jeito dele. Deus, ele pode fazer, ele pode trabalhar, ele pode enviar para nós aquilo que nós precisamos, de onde a gente não imagina, de uma forma que a gente não imagina, mas ele faz, como ele fez na vida de Elias. Talvez muitas pessoas olhassem aqueles corvos indo naquela direção, sobrevoando aquela direção, eles iam pensar até que Elias até estava morto, por isso que os corvos estavam lá. Para comer a carne de Elias, porque já estava morto. Imagina, Elias estava lá sozinho, retirado naquele lugar. Talvez muitos até estavam aplaudindo aquela situação, estavam gostando, porque Elias havia profetizado seca ali em Samaria. Elias havia levado uma profecia que não era nada boa para aquele povo. Talvez eles até gostassem, talvez muitos olhassem e gostassem de achar que Elias estava morto, porque os corvos estavam lá rodeando aquele lugar. Mas, olha a lógica de Deus. Deus estava mandando aqueles corvos para levar a provisão para Elias, aquilo que ele precisava. A Bíblia diz que todos os dias, de manhã e à noite, Elias recebia pão e carne para se alimentar. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus trabalha quando nós temos fé, quando nós confiamos, quando nós deixamos nas mãos dele. Aquele profeta, um homem de Deus que confiou em Deus, que entregou tudo, que foi obediente a Deus. Ele foi sustentado por Deus naquele lugar. Aleluia. Enquanto o povo de Israel foi tratado para se voltar para Deus. Muitas vezes nos dias de hoje nós vemos tantas dificuldades. Nós estamos passando por dias difíceis. E muitas vezes nós não olhamos. Nós não abrimos os nossos olhos para olhar ao nosso redor. Que tudo que tem acontecido tem com certeza a mão de Deus. Porque tudo que acontece, vem de Deus. Ele tem um propósito em tudo. Deus está querendo tratar. Deus está querendo trabalhar no meio do povo. E muitas vezes nós não temos olhado para isso. Nós não temos dado importância para tudo que tem acontecido, para tudo que está acontecendo. Deus está nos alertando para que nós possamos olhar, porque já é tempo de olharmos. Já é tempo de nos voltarmos para Ele. Já é tempo de nos olharmos para a palavra verdadeira do Senhor. Crermos nele, buscarmos somente a Ele, adorarmos, ter uma verdadeira adoração para o único, para o verdadeiro Deus. Aquele que não divide a sua glória com ninguém. Ele queria que aquele povo se voltasse para Ele. Hoje, nesses dias também, o Senhor, nosso Deus, Ele está pedindo para que nós nos voltemos. Para que nós nos voltemos ao primeiro amor. Para o adorar como antes. Para deixar os falsos deuses de lado, para deixar a idolatria. Muitas vezes nós vivemos no mundo de idolatria, em dias de idolatria. Nós temos que nos voltar para Ele. Porque os dias nessa terra já estão contados. É tempo de nós termos verdadeiramente ali um contato com Deus, com o verdadeiro Deus. Nos lançarmos aos cuidados dEle. Crermos nele, acreditarmos, confiarmos. Muitas vezes nós queremos levar as coisas do nosso jeito, a nossa vida. Muitas vezes nós temos tudo ali, tudo na ponta do lápis. Nós fazemos as contas de tudo, achando que vai ser do jeito que nós queremos, do jeito que nós imaginamos. E deixamos de colocar Deus em primeiro lugar. Deixamos de colocar Ele à frente de todas as situações, à frente da nossa vida. Confiar, entregar tudo nas mãos dEle de verdade, deixar que Ele nos conduza. Mesmo que sejam situações que parece que não vai acontecer. Mas Ele pode. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o controle. Se nós confiarmos, Ele pode fazer, Ele pode realizar infinitamente mais. Aleluia. Elias foi um homem que foi perseguido. Foi perseguido por causa da palavra que ele levava. Mas ele não deixou
de falar aquilo que Deus mandava. Deus mandava ele falar, ele ia e falava. E nós também devemos levar a palavra verdadeira de Deus, falar aquilo que Ele nos mandar, independente que sejamos perseguidos. Nunca um profeta de Deus deixou de sofrer perseguição, né? Mas ele foi cuidado, sempre teve o cuidado de Deus. E no final foi aprovado, aquele que fez a vontade de Deus, que andou segundo a vontade de Deus, no final é aprovado. Nós vamos ver que lá em 2 Reis, no capítulo 2:11, vai dizer que Elias ele estava andando, conversando ali, falando com Eliseu que era discípulo de Elias. Quando eles estavam andando, eles iam caminhando, veio um redemoinho, veio algo do céu e levou Elias. Elias foi trasladado em vida, foi levado vivo para os céus. Elias não provou da morte, porque foi fiel a Deus, sempre foi fiel à sua palavra. Elias não se importou com as perseguições, Elias não se importou com as provações. Ele, para fazer a vontade de Deus, ele sofreu, mas ele teve vitória no final. Depois de tudo que Elias passou, depois desse tempo que Elias foi sustentado ali pelos corvos, né, de anos sendo sustentado por corvos, Elias ainda foi usado ainda muito por Deus. Deus ainda tinha propósito com ele na terra. Depois de que Deus usou ele ainda, depois disso, muitas vezes ainda naquele lugar, para falar com o povo, Elias foi levado aos céus. Elias foi aprovado por Deus. Isso que é importante, ser aprovado pelo Senhor. Não é por aquilo que os outros dizem, aqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes vêm para nos dizer palavras até desanimadoras. Palavras que tentam nos fazer parar, nos fazer desistir daquilo que Deus tem para nós. Nós temos que olhar para aquele que nos chamou, para aquele que é o autor, que é o consumador da nossa fé, para aquele que está no controle de todas as coisas, sabendo que muitas vezes o homem vai desejar o pior para nós, mas o nosso Deus, Ele estando no controle das nossas vidas, Ele vai cuidar, Ele vai nos sustentar, mesmo em dias difíceis, em dias de crise, Ele vai estar no controle. Se Ele tiver que enviar corvos para nos sustentar, Ele vai enviar. Por isso nós temos que ouvir a palavra dEle e não questionar, mas somente acreditar, ter fé, né, que Ele cuida, que aquilo que Ele faz por nós é bom, que aquilo que Ele faz por nós é o melhor. Assim como o profeta Elias, ele acreditou, ele se lançou aos cuidados de Deus, e Deus cuidou, e nenhum mal foi feito a ele, né? Estava sob os cuidados de Deus. Que nós possamos também receber a provisão de Deus. Aquilo que nós estamos precisando, muitas vezes nós achamos que vai vir de uma forma, mas pode ser que venha de outra forma, pode ser que venha de outro jeito para as nossas vidas, é do jeito que Deus prepara, é que vai ser, é que vai acontecer para nós. Nós temos que confiar nele, naquele que tudo pode, naquele que está no controle de todas as coisas, naquele que jamais perdeu o controle, naquele que jamais perdeu batalha, e não a nossa batalha. Se nós colocarmos na mão dele, ele também não vai perder. E nós possamos então deixar que ele cuide de nós, não crer, não confiar, né? Muitas vezes nós buscamos em pessoas aquilo que somente Deus pode fazer por nós. O povo de Israel tinha isso de buscar muitas vezes no homem e deixar Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode tudo, deixar Deus em segundo plano, mas Ele tem que ser colocado em primeiro, sempre em primeiro plano nas nossas vidas. Ele é que pode todas as coisas, que pode fazer por nós, independente da nossa circunstância, independente daquilo que nós estejamos vendo
ou daquilo que os outros estejam vendo em nós, estejam vendo ao nosso redor. Talvez para os outros já não tem mais jeito, já não tem saída, eles olham e pensam, já não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela, mas para o nosso Deus tem jeito sim. Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas, Ele sabe como trabalhar na nossa circunstância, na nossa dificuldade. Ele é que sabe o que é melhor para nós. Deixemos tudo na mão dele, amém? Mesmo em tempo de crise, Ele pode fazer o melhor por nós, amém? Deixa tudo nas mãos do Senhor, fique com essa palavra no teu coração, creia nele, lance aos pés do Senhor tudo aquilo que você necessita, todas as suas dificuldades, todo aquilo que você tem vivido nesses dias, entrega a Ele, não deixa o Senhor em segundo plano não, busca a Ele, adora somente a Ele, pois somente Ele é digno de adoração e de louvor e não há outro além dEle. Fique com essa palavra no teu coração e que o Senhor nosso Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família e toda a sua casa. Amém?